Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 25 até o 30. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Obrigado, Pai Santo, pela tua palavra. Que privilégio nós temos aqui no Brasil, aqui no Ocidente, da liberdade ainda de ler a Bíblia, reunir com um momento tão gostoso como este. Pai, nós já fomos tão edificados hoje à noite por tudo que aconteceu aqui, mas agora traga o nosso coração à tua palavra, Pai Santo. Traga a nossa mente agora aqui no texto desta noite. Jesus, Espírito Santo, aclara o nosso coração, traz revelação ao nosso coração. Toda mente dispersa, traga agora, cativa essa mente ao ensino desta noite, Senhor. Quando vou ministrar esse texto na vida dos meus irmãos, Espírito Santo, usa esse texto, usa, quem sabe, uma expressão, usa alguma coisa e acrescenta aquilo que nós não somos capazes de trazer no texto, Espírito Santo, e levanta aqui um povo corajoso, um povo valente, homens e mulheres, guerreiros de fé, para o teu nome, por causa do teu nome. Obrigado, Espírito Santo, e dirige esse momento, que as palavras dos meus lábios, meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença, Deus meu, rocha minha, Redentor meu. Amém e amém e amém. Quero falar hoje à noite sobre o que fazer com o convite de Jesus. O que vamos fazer com o convite de Jesus? Esse é o tema, porque aqui é um convite, irmãos e irmãs. É o convite de Jesus, e hoje à noite eu creio que Deus vai salvar vidas aqui hoje à noite. Você crê nisso ou não? E há 3 verdades muito simples aqui, irmãos e irmãs, que eu quero extrair como desse grande tema. Primeiro, isso exige de nós um desafio. Segundo, uma condição. E terceiro, um resultado. Então, quando eu sinto o desafio, eu preciso agora responder com a minha rendição. E eu vou colher os frutos, como resultado desse ato de fé na minha vida. Presta atenção nisso, olha. O início do caminho para o céu acontece quando eu reconheço que estou indo para o inferno. Você entendeu isso? O início do caminho para o céu na minha vida acontece no momento que eu reconheço que eu estou no caminho do inferno. E não há um terceiro caminho. Meu irmão, minha irmã, presta atenção nisso. Não existe uma terceira opção. Ou eu estou com Jesus ou não estou com Jesus. Ele diz, quem comigo não ajunta, espalha. E Jesus foi muito claro, irmãos e irmãs. Jesus foi muito claro. Jesus fala dos 2 caminhos, lá em Mateus. Ele fala do caminho largo, espaçoso, que conduz à perdição. Tudo pode, é maravilhoso, tudo é festa, você não tem compromisso com nada. Caminho da perdição, e esse é o caminho largo. Jesus fala do caminho estreito. Estreito é o caminho que conduz à salvação. Esse é estreito. É aceitar o desafio, é ter uma vida cristã abundante, é confessar os pecados, é mudar a vida, acertar a nossa vida, ter uma vida aprumada com o Senhor. Esse é o caminho estreito. Eu me recordo quando eu era menino, meu pai comprou um quadro muito bonito que revelava esses 2 caminhos. O autor, o pintor, o artista desse quadro, ele pintou esse texto que Jesus fala, 2 caminhos. Então, no caminho da perdição, logo em cima do caminho, na entrada,
estava o diabo, como eles pintam o diabo de chifrinho, etc., sentado, o braço aberto, sorrindo, dando as boas-vindas, e o povo entrando, e aquela festa toda, e o povo bebendo, cheirando crack, maconha, e vai por aí afora, roubando, e aquela crise toda, vida torta, batendo na mulher, brigando com os filhos, e etc., e lá no fundo, um grande fogareiro representando o inferno, e as pessoas em gritos caindo lá dentro, e muita gente. Mas o caminho estreito, logo na entrada, Jesus com os braços abertos. Pouca gente. Algumas pessoas comprometidas, caminhando no caminho estreito. E lá no final, a figura do Pai que chama, que acolhe o Filho para a eternidade. Irmão, Jesus é muito claro. Ele fala sobre céu, sobre inferno. Ele fala sobre opção na nossa vida. Então, para você caminhar para o céu, você tem que, puxa vida, realmente, eu estou no caminho errado. Esse caminho vai me levar para o sofrimento. Esse caminho é o final da minha própria vida. Então não há um terceiro caminho. É perigoso o ensino, é muito perigosa a pregação que acomoda as coisas. É muito mais fácil. Você vai gostar mais de mim se eu tentar atender toda essa sua situação. Você vem aqui, você está num emaranhado terrível, você sabe, eu sei que está errado, mas eu quero se agradar para você e eu acomodo a situação. Eu não vou te ajudar fazendo isso, meu querido irmão, eu não estou sendo sincero. E quem tenta acomodar isso, não está te ajudando, mas está te empurrando para o buraco. Por isso que a Bíblia, ela mostra o amor de Cristo, o chamamento de Cristo, mas mostra o perigo. E é isso que nós queremos entender hoje à noite. Quando eu ensino isso, quando alguém ensina isso, quando alguém prega isso, é muito sério. Jesus, ele deixou muito claro que ele ama as pessoas. Ele ama tanto que ele entregou a sua vida. Ele ama tanto que ele fez todo o sacrifício. Ele nos ama e nós somos pecadores. Então Jesus ama os pecadores. Ele não ama o pecado, ele ama os pecadores. Ele não ama o pecado porque ele teve que ir na cruz para neutralizar o pecado, para extirpar o pecado da nossa vida. Mas ele ama as pessoas. A ponto que João 3,16 é um texto que todo crente antigo sabe, que Deus amou as pessoas, o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça no inferno, mas tenha a vida eterna. Então, meus irmãos, Jesus, ele não acomodou as coisas. Não acomodou as coisas. Nós vamos caminhar por um tempo aí, que vai ter muita gente acomodando. Infelizmente, meu irmão, minha irmã, nós não vamos acomodar ninguém aqui. Nós amamos as pessoas, queremos as pessoas, mas nós queremos essas pessoas como Jesus as quer. Jesus as quer transformadas, porque caso contrário, haverá aquele momento que ninguém mais vai poder te ajudar. E quando você abrir os olhos, é tarde demais. Você vai lembrar. Você vai lembrar, graças a Deus, porque eu passei a minha vida numa igreja que me ensinou a verdade. Graças a Deus que eu passei a minha vida numa igreja que me ensinou a Bíblia. Graças a Deus pelos meus pastores que ensinaram, pregaram aquilo que fez diferença na minha vida. Porque um dia eu fiz uma escolha, um dia eu decidi amar Jesus, um dia eu decidi caminhar com Jesus. Porque assim, irmãos, é que Jesus nos ensina na sua palavra. Quando eu pego essa palavra e leio essa palavra, é isso que eu encontro, não encontro nada mais do que isso. É isso que eu encontro nessa palavra. É o ensino de Jesus, o desafio de Jesus para cuidar de nós. Então Jesus nunca acomodou ninguém. Veja só, vou citar aqui apenas uns textos. Jesus diz assim: aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e venha. Então existe um preço nesse discipulado. Então veja só, irmão, Jesus, ele coloca diante de nós a oportunidade que nós temos de fazer uma escolha na nossa vida. Ele nos acolhe, ele quer nos transformar. E ele quer derramar a sua bênção sobre nós, pessoas transformadas. O mal, o erro, entristece o coração dele. Ele quer reformar isso, ele quer arrancar isso. E quer derramar sobre nós abundância de bênção, de cuidado, do amor dele. Fica nisso, diga amém. Então Jesus, irmãos, realmente ele nos quer. Ele nos quer. Jesus é apaixonado por nós. Ele é apaixonado. Pega aí uma mulher apaixonada, um marido apaixonado.
essa paixão sua não é nada em comparação à paixão que Jesus tem por você. Ele morre por você, na verdade já morreu por você, por tanta paixão que Ele tem por você. Então Ele nos quer, mas Ele nos quer transformados, amém? Então diga para o seu vizinho, Jesus te quer transformado. Diga para o seu vizinho aí, sua vizinha, Jesus te quer transformado, Ele quer encher você. Então, meus irmãos e minhas irmãs, diante disso, nós precisamos lembrar que o convite de Jesus, ele não é feito para essas pessoas que se sentem perfeitas, essas pessoas se sentem santas, essas pessoas se sentem dignas, essas pessoas que se sentem autossuficientes. Esse convite não são para elas. Como ele disse aqui, olha, graças a Deus, ó Pai, porque o Senhor, porque ocultastes essas coisas aos sábios e aos entendidos. Eles são tão sábios e entendidos que eles não querem nada com Deus, porque eles vivem achando na sua capacitação humana. Mas porque o Senhor, porque tu revelaste aos pequeninos. Quem são os pequeninos? São pessoas humildes de coração, os puros de coração, aqueles que verão a Deus, aqueles que dependem de Deus, aqueles que amam a Deus, que o Senhor revela para estes. São para estes, não importa o grau de instrução para que você tenha. Pode ser uma pessoa simples, mas acha que ela é sábia, ela nunca vai experimentar o poder de Deus. Pode ser uma pessoa muito humilde, e ela, porque depende de Deus, ela vai experimentar o poder dele. Então, irmãos, ele promete isso para quem? São para os cansados, para os tristes, aos quebrados, abatidos, desamparados, deprimidos, aqueles que estão querendo desistir da vida, você que tem pensado na sua cabeça, dar um final na sua vida, você que não vê mais caminho. Sabe aquela pessoa que veio falar com a gente, eu não vejo mais nenhum sinalzinho de luz no final do túnel para mim, está tudo ruim. É para você, esse convite é para você. Ele te convida, o que você vai fazer com o convite de Jesus hoje à noite? Hoje à noite, qual é a resposta do seu coração? Por isso que um grande poeta, filósofo do século XVIII, chamado Henry David Thoreau, ele disse o seguinte, olha o que ele disse, muitas pessoas vivem uma vida num desespero silencioso, ninguém sabe, porque eu não conheço o seu coração. A pessoa está aqui, mas lá dentro há um desespero. Ela entra e sai com desespero. Ela dorme com desespero. Ela levanta com desespero. Lá dentro do coração. E o inimigo entra nessa brecha e vai falar, ô bobo, você está vendo para quê? Ô doida, acaba com a sua vida. É melhor você morrer. Ninguém gosta de você. Não tem mais solução. Veja o que fizeram com você. E coloca isso na sua cabeça. E uma hora essa pessoa desiste de viver. Porque diz que muitas pessoas, e esse filósofo estava corretamente, quando ele disse, muitas pessoas vivem uma vida num desespero silencioso, lá no recôndito, lá no escondido, lá dentro, há um desespero. Quando Jesus levanta e diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, abatidos, aflitos, desesperados, vinde a mim. Alguém já disse que Jesus é o único que faz o negócio para perder. Ele pega toda essa miséria do ser humano para ele e devolve em troca o que? A paz. Eu quero aliviar, eu vou pegar isso tudo e colocar aqui, e vou dar o que eu tenho, que é maravilhoso, tremendo, transformador para você. Só Jesus é capaz de fazer isso, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje é noite de Deus trabalhar de maneira inconfundível, poderosa no seu coração. Se quer nisso, diga amém. Então há 3 verdades, irmãos, que eu quero ressaltar. Versículo 29, primeira verdade, versículo 29, o convite de Jesus envolve então o que? Um desafio, você está sendo desafiado. O que você vai fazer com esse desafio? Qual é a sua resposta? A pessoa que se sente tão cansada, sobrecarregada, a pessoa sente-se aflita, desesperançada, ela precisa aceitar o desafio. Eu quero ir ao Senhor Jesus, se render ao Senhor Jesus, se entregar ao Senhor Jesus e saber, se Ele não nos cuidar, não há nenhuma solução para nós. Eu louvo a Deus pelos
pelos profissionais que apoiam as pessoas nas suas emoções. São os psicólogos, psiquiatras, são os pastores, os conselheiros. Aqui no caso nós temos células, o nosso líder de célula, ele ouve a dor de muita gente, ora, etc. Mas irmãos, irmãs, quem faz isso é Jesus. Ele usa a nossa vida, mas quem faz isso é Jesus. Isso significa ir a Jesus. E a oração, alguém fala, faz oração que resolve. A oração muda muitas circunstâncias, mas só Jesus muda todas as coisas. Você disse, Denise, diga amém. Só Jesus muda todas as coisas. Ele tem poder para isso. Irmãos, a vida cristã é maravilhosa. Eu não troco por nada. Eu não troco por nada. A vida com Jesus é maravilhosa. Olha o que Jesus faz. Ele pegou um homem. Ele era coxo de nascença, problema nas pernas, Atos capítulo 3, coitadinho. Alguém tinha que levar porque não andava, as pernas dele eu pegava no colo e ficava assim, ó, mexia as pernas assim, não tinha forças, não tinha músculo, nervo, não tinha nada nas pernas, nada. Ele não firmava, ele não tinha essa condição que você tem de andar, pular, nada disso. Nasceu assim 40 anos de idade na porta, numa das portas do templo de Salomão, em Jerusalém, chamada Formosa. A porta que abria para o momento, a capela da oração, às 3 horas da tarde, numa quinta-feira, na tarde da fé, lá no Templo de Salomão, ali em Jerusalém. Para lá iam as pessoas que vão para um culto, são pessoas boas, dóceis, generosas. A família colocava o cidadão ali, vamos ver se você ganha algum dinheiro para pagar a luz, pagar o aparelho de dente para o menino, pagar a internet dele, e pagar o telefone e tantas coisas. Ele dependia da ajuda das pessoas. E quem que entra ali? Vem conversando, Pedro e João. Esse culto vai ser maravilhoso, João. Verdade, Pedro. Deus vai agir. Vamos crer no poder de Deus nesta tarde. Vem pessoas com lutas aqui. Vamos, Pedro, vamos unir força espiritual. Deus vai agir. Os dois conversando. De repente, este homem, de cabeça baixa, uma pessoa doente, sem dinheiro, consegue andar de cabeça erguida. Pessoa dependente. Ele nem olhava, as pessoas zombavam dele. Ele pedia assim, olha. Nem olhava. Quebrado por dentro. E Pedro diz, olha para nós. Aquele homem já havia sofrido tanto com as pessoas, zombavam. O que está fazendo aí, mendigo? Aqui nem lugar de mendigo. As pessoas, já viu como as pessoas tratam essas pessoas? Mas Pedro falou, olha para nós. Pedro lançou um desafio para aquele homem, caído, alquebrado, dominado pela derrota da vida, coitado, nasceu paralítico, pobre. Olha para nós. E diz o texto que ele aceitou o desafio, o versículo 5 do capítulo 3 de Atos, diz que ele olhava atentamente, ele ficou olhando atentamente. Aí Pedro vem e diz, nem ouro e nem prata vai resolver o seu problema. Eu te dou hoje, você gasta amanhã. Daqui a pouco você está aqui de volta. Eu vou te dar o que eu tenho. Em nome de Jesus, levanta e anda. E naquele exato momento, meus amados irmãos, aquela expectativa, a resposta do coração deste homem sofrido, foi tão extraordinário, que o Espírito de Deus desceu sobre ele. Aquelas pernas finas, aqueles nervos e músculos que nunca mais se movimentavam e agiam, que ele começou a se firmar, e seus pés se firmaram. Ele deu um salto e correu para dentro do templo, glorificando a Deus, porque Deus havia curado a vida dele e mudou a história dele, da família dele, para o resto da eternidade. E muito mais do que a cura física, seu coração foi curado, porque ele sabia que foi no poder do nome do Senhor Jesus. Irmãos, há um desafio. Se eu não aceitar o desafio, nada acontece na minha vida. Acabei de pregar esse sermão no culto das 5 horas. Aí no final, minha irmã me procurou, falou, e veio um casal que nunca entrou aqui no culto das 5 horas, no templo da Benjamin com Belo Horizonte. E esse casal veio pela primeira vez. Ele falou, e ficou com vergonha, porque eu fiz um apelo hoje, estou fazendo apelo em todos os cultos hoje. Para salvação,
Você vai ter a oportunidade de vir aqui à frente para falar, hoje eu me rendo a Jesus. Ele falou, eu fiquei com vergonha de ir à frente. Mas a pessoa não sabe falar com a gente, não tem contato. Mas fala para o pastor que eu saí daqui hoje impactado. Irmãos, irmãs, as pessoas estão necessitadas. As pessoas precisam dessa esperança. Tem que aceitar o desafio e deixar Deus trabalhar de maneira sobrenatural dentro de nós. Esse homem teve a sua vida totalmente rendida, totalmente mudada, porque ele aceitou o quê? O desafio. Qual é a sua resposta para Jesus hoje à noite, meu querido irmão, minha querida irmã? Qual é a sua resposta? O que você vai dizer para ele? Mas é uma segunda verdade. Olha o versículo 29. O convite de Jesus requer uma condição. Irmãos, que condição é essa? A condição é o seguinte: se eu aceito o desafio, a minha condição agora é me render. É rendição, é entrega da minha vida. Por quê? A salvação sempre precede a rendição. Se eu não me render, se eu não abrir o meu coração, Jesus disse, pois todo aquele que me confessa diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas todo aquele que me nega diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. A oportunidade agora, quando eu entendo, quando eu me rendo. Então eu aceito essa condição. Depois então do salvo, a pessoa está salva, a pessoa precisa viver como uma pessoa salva. Ela vive agora como uma nova criatura. Ela tem um relacionamento novo agora com o Senhor. Então a condição qualquer é dar esse passo de fé. Eu creio na fidelidade de Jesus. A Bíblia não mente. A Bíblia não é um livro inventado. A Bíblia não é uma história da carochinha. A Bíblia não é uma história que deu certo. A Bíblia é a revelação de Deus desde a eternidade. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Então o que eu tenho que fazer é me curvar. Jesus quer que nós nos curvemos, que nós o reconheçamos como Senhor, Salvador da nossa vida. Essa é a condição, meu irmão, minha irmã. Não é manter a minha religião. Você já percebeu como nós temos dificuldade de mudança? Como é difícil mudar? Nós trazemos os irmãos lá, é lá na raiz. Hoje eu falei isso com os nossos líderes, o problema está na raiz. Nós só pensamos em fruto, mas o problema do fruto está ligado à raiz. Se eu não entender que eu sou perdoado, no começo da minha fé cristã, se a minha raiz não é uma raiz de fé, de confiança em Jesus Cristo, na palavra de Deus, eu não vou poder ser um fruto vibrante com o poder do Evangelho. E há muitas pessoas que se acomodam na religião. Elas gostam de algumas coisas da igreja. Você gosta de vir aqui, você gosta dos cânticos, você se torna amigo pessoal dos pastores, você gosta de ver o pessoal tocar, alguns gostam de tocar, só gostam de tocar, mas não quer nada com Jesus. Não se rende a Jesus, não se entrega a Jesus, não deixa Jesus trabalhar na sua vida de maneira plena, total. Jesus deseja isso, irmãos. Ele quer que nós experimentemos a sua graça. Você sabe o que Jesus tem para te dar? É coisa grande, maravilhosa e gloriosa. Ele diz, tome o meu jugo, tome o meu jugo. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Isso é, esse jugo é possível ser carregado. O que não é possível é o fardo que você está carregando. Esse é pesado demais, a ponto que está fazendo você desistir. Mas o que eu tenho para te dar, diz Jesus, esse fardo, ele é leve, esse jugo, ele é suave. Jesus diz, aprendei de mim. Então, a rendição está ligada à minha condição, é aprender dele. A minha condição, deixa eu abrir meu coração, está dizendo, me conheça, deixa eu trabalhar o seu coração, aprenda de mim. Eu não sou um impositor, eu não sou um condenador, eu não estou aqui para pôr ninguém para o inferno, eu não estou aqui para dizer nada, pelo contrário, eu vim trazer salvação, eu vim produzir a paz, restaurar a sua vida, mudar a sua história e conduzir você por um novo caminho. É isso que Jesus está dizendo. Jesus quer fazer isso na sua vida e na minha vida, meu irmão, minha irmã.
Feliz o dia quando a gente se rende inteiramente ao Senhor Jesus. Isso implica, eu quero aprender do Senhor Jesus. Amém? Mas é uma terceira lição aqui, irmãos. A terceira lição está no versículo 30. O versículo 30 nos fala dessa lição. A primeira é o desafio, a segunda é a condição, a terceira é esse agradável resultado, essa manifestação gloriosa do Senhor na nossa vida. Diz assim, versículo 30, o meu fardo é leve. Olha aí, ó, que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, muitas pessoas imaginam que a vida cristã é só renúncia. Ah, você já ouviu isso? Eu já ouvi inúmeras vezes. Sou pastor há muitos anos, 37 anos. Ah, eu não estou pronto para dedicar minha vida para Deus. Eu quero ter coisas que eu quero fazer na vida ainda. Eu nunca aproveitei, eu quero aproveitar a vida. Eu quero ter uma experiência que eu não tive ainda. Então eu não quero esse compromisso, essa renúncia. A pessoa que diz isso é porque de fato, irmãos, ela não consegue entender como é prazerosa a vida com Deus. Amém ou não? Ou não é ou não é? Como é maravilhosa a vida com Deus. Você poder, meu irmão, chegar na sua casa, passou o dia, você correu para lá e para cá, essa vida aflita, agitada, complicada, mas você chega à noite, chega em casa, faz o que tem que fazer, ó que você deita, você dorme. Você dorme porque você dorme com Jesus, você tem paz no seu coração. Um sono só. Você dorme um sono só. Como é maravilhoso isso, nada paga isso. Me lembro de uma irmã que disse o seguinte, reverendo Osni, se eu soubesse que é tão bom ser crente, eu teria feito tudo para ter me convertido muitos anos atrás. Eu estou colhendo tanta coisa amarga do tempo que eu estava longe de Deus. Até hoje eu colho e não tem como cortar. As coisas que eu fiz que eu não deveria ter feito. Atitudes que eu tomei que não deveria ter tomado. Se eu conhecesse a palavra, se eu conhecesse a Bíblia, se eu entendesse a revelação de Deus, eu jamais teria tomado posições que eu tomei se eu conhecesse a Bíblia como ela é. Se eu pudesse ter feito uma opção por Jesus antes na minha vida. A vida é prazerosa. Veja só qual é o resultado desse relacionamento, irmãos. Quando Jesus faz esse convite, qual a resposta que eu darei para ele? Quando diz, vinde a mim. Ele está dizendo para nós, olha que está o texto aí. Jesus disse, eu vos aliviarei. Ele disse, achareis descanso para as vossas almas. Ele disse, meu jugo é suave, leve é o meu fardo. Vejam só, irmãos, o resultado. Quando eu aceito o desafio, quando eu entendo a condição, eu começo a colher agora os frutos da minha fé, do entendimento do Evangelho na minha vida e no meu coração. Tudo muda. Não quer dizer que você não vai ter lutas. Todos nós temos, eu tenho lutas, você tem. Mas as lutas se tornam tão pequenas com a grandeza da presença de Cristo na nossa vida. Amém? Não é verdade ou não? Você diga amém. A grandeza do poder de Deus na minha vida, essa luta aqui fica pequenininha, porque maior é Ele que vem, Ele vem sobre nós, Ele cuida de nós, Ele opera sobre nós de maneira poderosa, majestosa e triunfante sobre a nossa própria vida. Interessante, a palavra fácil no grego é kretos, e essa palavra significa também ajustado, essa palavra significa adequado. E o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, o meu jugo, ele se adapta bem. Sabe, irmãos, não é um negócio pesado, não é um negócio terrível. Nós sabemos que Jesus cresceu com seu pai José na marcenaria, fazendo, e naquela época não tinha caminhão, não tinha trem, não tinha avião, não tinha nem jipe, não tinha nada disso. Era boi carregando aqueles carros que levavam os mantimentos, as coisas, o carro de boi, e etc. 2, 3 bois, etc. Eles eram presos em cangas, jugo. E Jesus era especialista em fazer isso. As pessoas iam lá para comprar, porque ele fazia muito bem, perfeito, ele ajustava bem, isso está dizendo. E na vida cristã, irmãos, quando ele fala, vocês precisam estar atrelados comigo, e o que eu peço para você é muito pouco, se ajusta bem, o meu jugo se ajusta bem,
Cretos é fácil, se adapta facilmente, você não sente nada. É como se coloca uma camisa, coloca alguma coisa, você não sente amarrado, aquele negócio que incomoda. Serve bem, bateu bem, caiu bem, me sinto bem, parece que eu não tenho nada. É isso que Jesus faz conosco. A sua presença só nos faz o bem, nos sustenta, nos guia, nos dirige e nos faz andar em novos caminhos, amém? Irmãos, após o dilúvio, você lembra, caiu chuva, caiu água, foi água, a terra foi coberta, a água foi subindo, as montanhas foram cobertas, veio o dilúvio. Só sobreviveu Noé, sua família, 7 pessoas, e os animais que ele colocou dentro da arca, segundo a orientação de Deus. Depois de vários dias que parou de chover, o sol estava bonito, ele solta uma pomba. E a pomba sai, e ela voa. Ela voa, e a pomba voa, e ela voa por todos os cantos, vai a pomba voando por todos os lados, procurando algum lugar para poder descansar, e ela não encontrava lugar nenhum, e o que ela faz? Ela tem que voltar para a arca, e quando ela chega na arca, então ela tem um lugar seguro para repousar. Jesus, irmãos, é a única arca, Jesus é a nossa arca, não há nenhum outro lugar para que você possa encontrar repouso, para que você possa encontrar sossego, para que você possa encontrar cura, para que você possa encontrar apoio, sustento, a não ser na arca chamada Jesus Cristo. Enquanto você não está nele, você não tem, então, esse apoio. Assim encontramos em Jesus, o único que é capaz de ter poder para perdoar o nosso passado e nos dar descanso e cuidar do nosso presente. E quero encerrar essa palavra dizendo o seguinte: Jesus nos chama para uma nova caminhada. Você quer nisso? Diga amém. Jesus nos chama para uma nova caminhada. Irmãos, nós queremos, nesse tempo da evangelização aqui, traga amigos, traga pessoas para vir participar dos cultos. Nós queremos mostrar esse caminho da graça, do poder de Jesus na vida das pessoas. Jesus nos chama para uma nova caminhada. E o desafio é este, meu irmão, minha irmã. Aceitemos o desafio. Aceitemos o desafio, conforme vimos no primeiro ponto. Segundo lugar, encaremos com galardia essa condição, irmãos, irmãs, de nos rendermos inteiramente a Ele. Em terceiro lugar, desfrutemos dos resultados que o Evangelho, que a graça, o amor de Cristo gera e produz na vida daquele que crê, daquele que se entrega e se rende ao Senhor Jesus. E vamos desfrutar dessa maravilhosa vida, que é a vida com Jesus Cristo. Senhor, acrescenta a Tua palavra no nosso coração nesta noite. Obrigado porque a Tua palavra nos gera esperança. Jesus é a nossa esperança, a única esperança. E obrigado, Pai, por esse povo, aqueles que estão nos assistindo pela internet, em algum lugar do Brasil e do mundo, na televisão também. O Senhor nos chama para uma vida nova, diferente, abençoada. E a Ti toda honra e glórias. Aleluia. Amém.